Tribuna Livre de volta. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. E vamos ao nosso tema do dia, Adriana. Pois é, Léo, até 2033, 99% da população brasileira precisa ter acesso à água tratada. Essa é a meta prevista no Marco Legal do Saneamento, uma lei que estabelece regras para garantir acesso universal à água tratada e a coleta e também tratamento de esgoto. Só que essa meta é ambiciosa, ainda mais considerando os dados mais recentes sobre o saneamento no Brasil. De acordo com o sistema de indicadores do Ministério das Cidades, o atendimento da população com rede coletora de esgoto é inferior a 60%. E em Minas Gerais, hein? Como que a gente está nessa situação? O índice de saneamento básico está em 85,8% aproximadamente nas áreas urbanas. Os dados do governo federal apontam também que é necessário avançar em infraestrutura de esgotamento sanitário e gestão de lixo, por exemplo. No ano em que o Brasil vai sediar a COP30, gente, um dos principais eventos de mudanças climáticas do mundo, ainda a gente se depara com questões básicas. É o tema com questões básicas ainda sem soluções, viu? Então, saneamento básico é o tema do Tribuna Livre de hoje. E é claro que você pode participar com a gente está aqui com o nosso WhatsApp aberto para você. Como é que o saneamento básico é na sua região? E aí a gente fala, né, em basicamente 4 componentes que fazem parte do conceito de saneamento básico. A gente está falando de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana, como é que é a questão do manejo de resíduos sólidos. Tem coleta seletiva, coleta de lixo direitinho aí no seu bairro, drenagem, água pluvial, quando chove, inunda aí na sua área, isso também diz respeito a saneamento básico, viu? Então é sobre isso que a gente está discutindo aqui no nosso Tribuna Livre de hoje. Quem está conosco, Léo? Hoje nós recebemos a doutora em Engenharia Ambiental e coordenadora do curso de Engenharias da UNA Contagem, a Elizabeth Ibaim, e a coordenadora técnica de regulação operacional e fiscalização dos serviços da ARSAI, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Amanda Nascimento. Sejam todas bem-vindas ao Tribuna Livre. Bom dia, tudo bom com vocês? Estamos aqui para tratar um pouco de algo que é extremamente importante, saneamento, né? Então, estou aqui à disposição. Pois é, a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Elizabeth Ibaim, ela que é coordenadora, né, do curso de Engenharias da UNA Contagem, ela está aqui com a gente, doutora em engenharia, também a Amanda aqui conosco, também representando a ARSAI. Eu queria já colocar para a gente trazer, né, o conceito de saneamento básico. A gente às vezes acha que saneamento é algo muito longe do que a gente vive. Mas não, o saneamento básico está na nossa vida, está na água que a gente bebe, está no lixo que a gente joga, né? Está no lixo que a gente produz. Então, isso tudo a gente precisa levar em conta quando a gente fala em saneamento básico. Mas saneamento básico não é uma preocupação só do poder público, né? Preciso ter uma força-tarefa em torno dessa luta, né? Vou começar com vocês, Elizabeth. Sim, sim. O conceito de saneamento básico, né, ele é bem esclarecedor porque sanear é levar saúde à população. Então já iniciamos por aí. E ter saúde hoje é crucial para que possamos até ter todas as nossas outras atividades, né, em andamento. O saneamento básico, ele constitui tratamento de água e disponibilidade de água tratada para todos, o tratamento de efluentes e a coleta de efluentes, o tratamento e disposição correta dos resíduos sólidos urbanos e a drenagem urbana. Então, quando nós temos nesse contexto, falando do que é básico, né, que é você ter uma qualidade de vida, portanto, a garantia de saúde, isso nos torna extremamente responsáveis em levar essa informação a toda a população. A população precisa saber, porque falar saneamento parece que é algo apenas de gestão pública, mas não, tem a ver também com a questão de educação mediante toda a população com seus hábitos. Então, eu creio que a Amanda pode complementar, né, Amanda, nesse sentido, porque é a gestão pública aliada à população. Eu como educadora e você como gestora. Pois é. Bom, primeiro, bom dia, Léo, bom dia, Adriana. Bom dia, obrigado Amanda. pelo convite. Elizabeth, um prazer estar com você.
O nome, né, saneamento básico, ele não é básico à toa, né? A gente precisa desse saneamento, dessa condição mínima para a gente conseguir estar apto a viver, né? A fazer a rotina básica do nosso dia. É levantar da cama, é trabalhar, é conviver com outras pessoas. Então, ele não pode estar distante. Ele é o nosso dia a dia, ele é o mínimo que a gente precisa. Então, a gente ter uma água de qualidade para beber, o esgoto ser coletado, afastado, tratado adequadamente, né? É o mínimo que a gente precisa para a gente conseguir ter as condições de vida, né? Padrão. Porque o saneamento, quando ele é feito, quando ele existe, a gente tem um desenvolvimento das cidades, a gente tem menos doença, né, Léo? Exatamente. Uma série de outras questões que acabam sendo repercutidas, né? E ainda hoje é difícil a gente imaginar e ver que ainda há lugares que as pessoas não têm o básico. Como a Amanda disse, saneamento básico, que é o básico. E não precisamos de ir longe. Próximo do centro da cidade. Nós temos algumas imagens aqui de córregos na capital e também na região metropolitana. Nós temos ruas, imagens de ruas que o esgoto passa ali, do lado da casa da pessoa, na porta da casa da pessoa. A população, principalmente as crianças, não tem um conhecimento para saber como que vai ter o contato com aquilo ali, como que se pode ou não ter contato, mas o problema também vem lá de trás dos pais que também não tiveram isso e não estão acostumados, não é isso mesmo? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa situação que nós vivemos ainda hoje, tão perto da gente. Claro. Infelizmente, né, o saneamento ele foi relegado por muito tempo pelas ações de política pública, né? As obras, a infraestrutura, para se ter a estrutura de saneamento básico, ela é muito cara, ela é muito onerosa. Então, esse valor, ele é aportado e ele é enterrado, porque toda a infraestrutura ela fica abaixo da terra. Então, normalmente, as pessoas não veem. As pessoas não vendo aquilo, elas não dão tanta importância. Elas não se apropriam disso. Então, quando isso acontece, essa noção de cuidar do meio ambiente, cuidar do próximo, entender que aquele esgoto que é gerado por aquela pessoa, se ele não for tratado, ele vai afetar outra pessoa, né? Igual nos casos dos rios, que infelizmente a gente vê. Aquele esgoto que a pessoa gerou vai para o rio de um vizinho. E não adianta simplesmente tirar da sua porta, tem que ser tratado, senão você vai estar prejudicando outras pessoas. Esse senso de urbanidade, de coletividade, precisa estar tanto na população, que é quem deve cobrar esses direitos, porque é um direito, né? Está na Constituição, o saneamento básico é um direito de todos. Precisa ser solicitado, é um dever, e pelo poder público, né, que precisa oferecer isso. É de responsabilidade do município oferecer esses serviços de saneamento básico. Elizabeth, é interessante o que a Amanda traz, porque o que a gente vê no período de eleição é exatamente o seguinte: o político ele não investe, o deputado, o vereador, o governador, o presidente. Às vezes os investimentos não são tão robustos porque são obras que exatamente não aparecem. Então, é triste imaginar que tem alguém que pense, por exemplo, em investir em viadutos, né, e grandes empreendimentos e tudo mais, e não investir no saneamento. É um pensamento que prejudica todo mundo. Sem dúvida, não só isso, mas eu volto um pouquinho. Instrução e educação. Cabe a nós tratarmos isso, né, até como educadora, entender que a população e os gestores públicos precisam entender o que é instrução. Instrução é quando nós estamos passando a informação apenas do que é saneamento, como devemos tratar, né, todas essas questões ambientais que corroboram para o nosso bem-estar. Mas mais do que isso, a educação é quando você entende, internaliza e coloca isso de fato em prática. E o que é colocar em prática a pauta saneamento? Na área da gestão pública é entender que não é só porque está abaixo, né, do solo, que é uma infraestrutura que não é visualizada, que nós não temos que propagar com conhecimento para as pessoas entenderem que isso é de suma importância para garantir a sua qualidade de vida. Isso na questão população. Na questão gestão pública especificamente, dizer que esses investimentos garantem, porque a cada R$1 que você gasta nessa área, você economiza R$4 na área da saúde. Então, é uma via de mão dupla, mas que beneficia
beneficia muitos municípios brasileiros se entender que, se eu estiver investindo em saúde, eu estou garantindo saúde, portanto, eu vou ter mais recursos para investir em outras áreas. E não ficar apenas sobrecarregando a saúde pública com as doenças, que são doenças notórias, né? As diarreias, outras doenças, né, gastrointestinais que acontecem com o contato direto com essa água contaminada, como vimos agora nos cursos hídricos, né? Então, é primordial entender que instrução e educação talvez seja a pauta do momento para entender que é importante colocar em prática, e o colocar em prática é a educação propriamente dita. E aí sim, colocando em prática a educação propriamente dita na área do saneamento, tudo muda. Na área da gestão pública e na área da cidadania. E é difícil acreditar que ainda hoje a gente se depara com pessoas na UPA com um surto de diarreia. Sim. Uma água que não está com um gosto muito bom, a pessoa acaba indo, várias pessoas da mesma rua, do mesmo bairro, vai parando nas UPAs, e aí a gente vai até além. Os recursos são mal empregados, ou realmente não se dá uma devida atenção e o orçamento é baixo? Bom, acho que eu vou puxar essa, né? Mais gestão pública. Licença, Isabel. Bom, a questão é um pouco do que eu falei. A infraestrutura ela é muito cara. Então, sim, nós temos investimentos e cada vez tem melhorado mais, né, o volume desses investimentos ao longo dos anos, mas são investimentos muito robustos, né? Você pensar que a gente, pensando na meta, né, acho que depois a gente vai abordar um pouco a questão do marco de saneamento. Em 2033, para a gente chegar, né, com 99% de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto, a gente tem que fazer alguns aportes no investimento para chegar até lá. Se a gente for dividir isso ao longo dos anos, a média para Minas Gerais, e aí eu vou falar da nossa terrinha, né, seria em volta de 4,2, né, bilhões por ano. Hoje a gente tem um investimento de 800 milhões. Então, assim, a gente está... existe um investimento, porém, ainda falta, né? Ainda é um desafio. E a gente precisa buscar esse investimento para que isso possa ser possível, né? Fazer acontecer. Diante disso, com esses dados que você traz, eu consigo crer que não conseguimos chegar a 2033 atingindo o marco de saneamento. Com esses recursos, não. Não. Então, por isso que a gente carece de investimentos, obviamente, um foco, né, governamental, mas também de investimentos privados, que é quem tem poder do capital e quem seria necessário para investir junto com o governo. Tem que chamar também, né? Exatamente. O pessoal da iniciativa privada, né? Responsabilidade. E aí, você aí de casa, participe com a gente da nossa pergunta do dia. Hoje nós estamos falando sobre saneamento básico. E aí, nós estamos perguntando para você, como que é o saneamento aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade? Manda aqui pra gente no 99412-2179. Que Bruna Lívia vai fazer uma rápida pausa, mas voltamos já. Tribuna Livre de volta e hoje falando sobre saneamento básico. E você, claro, participa com a gente da nossa pergunta do dia. Vai aparecer aí na sua tela para quem está nos acompanhando na TV Horizonte, no YouTube e também pelo aplicativo, viu? Baixe lá o aplicativo Vox, tá bom? E hoje nós estamos perguntando para você como que tá o saneamento básico aí na sua região. Fala pra gente, 99412-2179, e esse é o nosso WhatsApp. Salva aí, Adriano e Léo, Tribuna Livre. Hoje nós estamos recebendo aqui, Adriano, como estamos falando sobre saneamento básico, nós estamos recebendo a doutora em Engenharia Ambiental e coordenadora do curso de Engenharias da UNA Contagem, que é a Elizabeth Brahim, e a coordenadora técnica de regulação operacional e fiscalização de serviços da ARSAI, que é a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Amanda Nascimento. E nós já temos participações aqui, muitas, temos várias, viu? As participações muito em torno e em tom de desabafo. As imagens que a gente viu logo no início do programa, e que, se a produção tiver condições de rodar nesse momento em que a gente está aqui, né, abrindo aqui para as participações, eu agradeceria, porque são imagens de matérias que a gente fez
que a gente produziu, né, com o Isso. nosso repórter Giovanni Rodrigues. Então a gente traz, a gente percebe, né, que essa realidade da falta de saneamento, ela existe na maior parte, né, das regiões que a gente visita. O Luciano está falando o seguinte: bom dia, Rádio América, bom dia, TV Horizonte. Saneamento básico, uma palavra linda, né, mas na prática e na realidade não é o que se vê no geral. Vai nesses bairros aí metropolitanos para vocês verem, uma vergonha. É o Luciano de Venda Nova participando. A gente tem também a participação do Sérgio. Gente, bom dia, graças e paz para vocês. O assunto do dia, né, saneamento básico. Dificuldade de implantação do saneamento envolve diversos fatores. As pessoas preferem lançar esgoto de forma inadequada, né, lixo. Me lembro muito bem quando implantou a rede de saneamento na rua, eu logo procurei a companhia, né, de saneamento para saber como proceder, para ligar o esgoto da residência, e alguns moradores não optaram por ligar o esgoto de forma oficial. Saneamento básico é necessidade, evitando o lançamento de forma inadequada. O grande desafio, na minha opinião, segundo aqui o Sérgio Nogueira, nosso ouvinte, é a topografia irregular também de alguns imóveis da cidade. Aí o Sérgio é do bairro Concórdia. Antes de continuar, Léo, só abrir aqui para esse comentário. Primeiro quero ouvir a Amanda, porque ele fala exatamente que procurou, né, forma de ligar o esgoto de uma forma oficial, né, exatamente para poder tratar o esgoto dele, né, e muitos não optaram. Bom, infelizmente, Adriana, eu vou primeiro parabenizar o Sérgio, porque é isso que a gente espera, né, dos usuários, do cidadão. Normalmente, acho que a gente pode dar um passinho para trás e explicar. A gente tem um índice muito alto de cobertura, tanto cobertura para abastecimento de água, quanto para esgotamento sanitário. Esgotamento menos, mas depois a gente fala desses números. Mas o que é essa cobertura? São as redes disponíveis para as pessoas se conectarem. A rede que vai passar e vai coletar o esgoto da sua casa, ela passa logo em frente, né? Vamos colocar assim, das residências. A ideia é que, tendo essa rede disponível, as pessoas, elas são comunicadas e elas vão procurar o prestador de serviço, né, responsável do município, para se conectar a essa rede. Realizou a conexão, o esgoto, né, ele é coletado e ele é tratado devidamente. Só que o que acontece? Muitas pessoas acham mais fácil não se conectar. Não é mais fácil. A questão é, elas preferem não pagar, não ter essa porque tem que pagar? dispensa, porque você está usando um serviço. Uhum. E é um serviço urbano, né? É um serviço coletivo. Então, a lógica você se conectou, né? E aí você tem um tratamento adequado. Agora, se você não se conectou e aquele esgoto ele é jogado onde? No rio, para você está tudo bem, porque você ficou livre. Mas aquele esgoto ele vai prejudicar o meio ambiente, vai prejudicar a casa que está logo abaixo da sua, que está ali tendo contato com o seu esgoto. Então a ideia de urbanidade e coletividade ela tem que existir. A taxa ela existe, mas ela existe porque a gente vive em sociedade. Então é uma empresa que está prestando aquele serviço, mas que é um serviço necessário, que é o saneamento básico, que é o básico para a gente viver em comunidade. Então a gente tem que abrir um coração um pouco para isso, né? E dar atenção a isso, né? A topografia tem a ver? Sim, até porque nós temos que entender que o saneamento ele incorpora não só água, esgoto, resíduos sólidos, mas também a drenagem urbana. O que é a drenagem urbana? É o escoamento das águas da chuva, que estão interligados muitas vezes e infelizmente com o acesso ao esgotamento sanitário. As pessoas fazem essas ligações. A Amanda falou muito bem aqui. A topografia, então, ela vai incidir nessa questão de você estar fazendo a ligação do seu hidrômetro, né, a sua residência, a água tratada, também o escoamento desse efluente, né, dessas águas servidas nas suas residências para o curso d'água, e muitas vezes o caminho mais fácil, né, para algumas pessoas, não entendendo da importância de tratar, né, esse efluente junto a uma estação de tratamento de esgoto, é lançar diretamente no curso d'água. E aí é onde entra a questão dos poluentes. Então, estar conectando isso é extremamente importante, né? Os resíduos sólidos, idem. Existem regiões ainda aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente, que eu não tenho o caminhão chegando até a porta da residência, por conta da topografia. Isso é comum em alguns locais. Então, mas nós temos os coletores na parte
abaixo das suas residências, né, nos arruamentos. Então, o que a população tem que fazer? Já que, por conta da minha topografia, eu não consigo subir, né, com o caminhão para coleta, porta a porta, mas eu tenho os coletores na parte inferior, né, do meu bairro, eu tenho, então, como cidadã, pegar o meu resíduo e ir até esses coletores e deixar lá, porque aí quando o caminhão passar, leva. Muito diferente acontece em alguns locais de lançar diretamente no curso d'água ou deixar na rua e quando chove, leva tudo isso para as regiões mais baixas, chegando aos cursos d'água. Então, a topografia influencia sim, mas eu acho que o que vai influenciar é a nossa educação, é o nosso cotidiano, é colocar em prática, entendendo ali a dinâmica do meu bairro, entendendo a dinâmica do meu município. É que as pessoas ainda pensam que é como se estivesse empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Isso. Eu moro aqui, mas eu tô lançando ali, ninguém me conhece, acho que só tá fazendo mal para quem tá morando lá na região. E sobre o que a Elizabeth disse, gente, tem região ainda, várias regiões ainda próximo da capital, como a gente tinha falado, que não tem ainda uma rede de esgoto pela Copasa. A Ana, ela é lá do bairro Palmeiras, divisa com o Buritis, e ela fala que lá eles não têm rede de esgoto ainda. No caso de alguns bairros, algumas regiões que ainda não tem, como que é feito um pedido, um estudo para que seja feito e talvez chegue até lá a rede de esgoto? Bom, hoje a gente, como a Elizabeth muito bem falou, né, nossa topografia é um desafio. Os morros de Minas, né? Então vamos focando na RMBH, a nossa cobertura de rede, ela está praticamente universalizada, né? Nós já temos 99% de rede. Alguns lugares podem apresentar inviabilidade técnica, mas como que resolve? Tem solução, bora lá. A partir do momento, você falou que é Ana, né? A Ana, isso, lá do bairro Palmeiras. Bom, Ana, o que você vai fazer? Entendendo que a Copasa é o prestador aqui de Belo Horizonte, você tem que ligar para a Copasa, pedir esse atendimento para se conectar e estabelecer uma rede. Caso a Copasa tem que fazer uma visita, caso a Copasa identifique que, na sua área especificamente, tem alguma inviabilidade técnica para colocar aquela rede padrão convencional, ela tem que propor uma solução alternativa. E solução alternativa, o nome já diz, é uma outra solução que vai atender o propósito. Então, aí ele vai, dependendo, eles vão indicar uma fossa séptica, um biodigestor, e aí vai ter uma conversa, um alinhamento entre o usuário e o prestador, né, no caso a Copasa, para que esse problema seja resolvido. Então, vou pedir, Ana, por favor, entre em contato com o prestador, converse com ele e já vou falar aqui. A gente, como agência reguladora, eu representando a agência reguladora, a gente é responsável por estar de olho, né, na atuação do prestador. O nosso foco é a qualidade do serviço. Então, caso você não seja atendida, que tenha alguma dúvida, tenha alguma outra desavença, você pode procurar os canais da agência, tá? A ideia é que a agência ela atua como terceira instância. A primeira instância, se você teve algum problema, você tenta resolver com o prestador. Não conseguiu? Tenta com a ouvidoria do prestador, porque a gente tem que dar direito ao prestador tentar resolver o problema. Caso não consiga, aciona a agência reguladora. E aí a gente vai analisar o caso, chamar o prestador, fazer uma fiscalização, ver o que está acontecendo e tentar caminhar junto para uma solução, tá? Ótimo. E depois, gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu queria abordar aqui também a questão de saneamento no interior. Que tem muita gente no interior ainda que passa por esse problema, né? Então, Tribuna Livre volta já, vai participando no 99412-2179. Conta pra gente como é que tá o saneamento aí na sua região. Como é, tá bom? Voltamos já. Voltamos com o Tribuna Livre, nesta quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Exatamente, gente. E hoje estamos falando sobre saneamento básico. Você está participando, continue participando com a gente, falando aí da sua região, como anda o saneamento aí na sua região. Nosso WhatsApp é o 99412-2179.
Estamos recebendo a doutora em Engenharia Ambiental e coordenadora do curso de Engenharias da UNA Contagem, Elizabeth Brahim, e a coordenadora técnica de Regulação Operacional e Fiscalização de Serviços da ARSAI, que é a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Amanda Nascimento. Temos muitas participações, mas só para a gente fechar aqui um assunto, antes aqui no terceiro bloco, nós falávamos sobre a questão do saneamento para quem mora no interior, em área rural, que até hoje, infelizmente, é a situação de muitas pessoas que moram na área rural, que não tem ainda um esgoto, um encanamento, tudo legal. E aí as pessoas acabam, Amanda, indo mais para a questão das fossas, né? Exato. Como que anda até hoje no interior? Há uma proposta de um trabalho diferente nessas áreas? Sim, sim. A gente até acabou aprovando na verdade vai entrar em vigor agora, dia 1º de outubro, uma resolução que trata sobre as soluções alternativas. No interior, né, nas áreas rurais, a gente entende que são zonas, né, regiões que são menos adensadas. Então, tem pessoas que têm uma casinha em um ponto, depois de centenas de quilômetros tem outra casinha, né? Então, as redes que normalmente abastecem os grandes centros, né, as redes convencionais, elas não costumam chegar até lá. Porque, como eu falei, colocar infraestrutura é muito caro, né? Então, não chega até as casinhas para fazer essa conexão. Não vale a pena pensando no mercado. Então, para que essas pessoas tenham o seu saneamento básico, né, realizado, seu esgoto tratado, né, a gente tem soluções alternativas. E essas soluções elas vão entrar como uma outra via para ter aquele problema resolvido. As fossas, se construídas adequadamente, entendendo que uma fossa séptica, né, com toda a estrutura que não vai deixar, que não é somente aquele buraco cavado na terra e ali está jogado, está feito, enterrou, acabou. Porque se for desse jeito, contamina o lençol freático. Então a gente tem um super problema com isso, né? Porque depois você capta a água daquele mesmo lençol e aí você capta aquela água contaminada. Não é legal. Então, pensando na fossa, se a fossa for construída adequadamente, ela é sim uma alternativa super viável e que resolve o problema, né? Tem outras soluções, como biodigestores, wetlands, que normalmente a gente vê aqueles jardins que eles constroem, né, com os efluentes tratados, fica até bem vistoso, bonito, que eles criam jardins justamente como alternativa para tratar o esgoto, né? Então, você ganha 2 com 1, um jardim bonito e um esgoto tratado, né? Elizabeth, eu queria falar sobre a COP30 com você, porque você vai estar lá. Sim. E tem um painel de saneamento, né, para acontecer. A gente vê também diversas pesquisas e diversos artigos sendo trabalhados hoje, falando sobre a importância do desenvolvimento para a região da Amazônia, para a região, né, do Pará, com o saneamento sendo feito naquela região da forma adequada, né, atingindo esses índices de saneamento. Queria que você falasse sobre a importância disso, porque o saneamento está dentro da discussão das mudanças climáticas, sim, né? Sim. E é um item básico. Perfeito. Nós estaremos lá e estendo convite, né, a nós. Estaremos lá juntos. Se Vamos Deus profetizar. quiser. Vamos profetizar, porque é extremamente importante. E o que nós estamos falando aqui será uma das pautas da COP30, né? Vai tratar, nós vamos ter um painel de saneamento lá. Por quê? Porque isso interfere diretamente nas mudanças climáticas, interfere diretamente na qualidade da água, portanto, interfere diretamente na qualidade de vida humana. Então, o que vai ser tratado e como está sendo conduzido lá a região do Pará, né, o estado do Pará, ele está com problemas sérios, porque lá são áreas inundáveis e áreas também que estão desprovidas de saneamento. Vai ser discutido isso lá. Entretanto, isso vai ser expandido para todos os povos. Nós vamos ter todos os nossos estados presentes, assim como algumas autoridades a nível mundial. E é um momento de interconexão de investimentos. Então, é estratégico estar acontecendo ali e estar acontecendo neste momento conosco. E estarmos tratando hoje, parabenizo vocês dois, estarmos tratando isso agora. Porque há 2 meses, praticamente, estaremos discutindo isso a nível mundial. Mas os gestores públicos, assim como a ciência, né, aqui eu representando a universidade, a gestão pública, vocês da área da comunicação, essa tríade que é necessária está sendo feita lá
para que a gente possa estar achando alternativas, não só técnicas e locacionais para áreas desprovidas, né, de rede convencional, mas também para as áreas que possuem rede convencional estarem otimizando, melhorando com investimentos privados também. Então, é o nosso momento. Acredito que é o nosso momento de estarmos tratando isso de forma efetiva. Vai ser um momento muito enriquecedor também para o mundo. Né? Para o mundo inteiro. E até aprender, né, com tecnologias de outros países. Quem sabe a gente incorporar a tecnologia de outros países. Sim. Os países, né, aprenderem também com o que a gente tem, que possa ser de conhecimento, porque a gente tem, né, muito conhecimento a ser divulgado. Então, uma troca de experiências que é muito válida, né? Vamos continuar aqui com a nossa participação dos nossos ouvintes. Como que está o saneamento aí na sua região? A gente tem aqui a participação da Dalva, lá do Floramar, Léo. Exatamente. A Dalva está falando, está dando bom dia para a gente e dizendo que está com problema na rede de esgoto. Ela chamou duas desentupidoras que falaram que o problema é na rede da rua onde passa o esgoto da casa da mãe dela e que a Copasa teria que ir lá olhar. Só que ela e o filho dela fizeram o pedido na Copasa várias vezes. E eles falam que depende da demanda. Enquanto isso, o esgoto está entupindo e voltando para a porta da casa lá do lote da mãe dela. E aí, nesse caso? Não, ó. Dalva, a gente tem a solução. Vambora. O que acontece? Quando você faz uma solicitação com o prestador, no caso a Copasa, esse prestador ele tem um prazo específico para atender e finalizar essa solicitação. E isso a agência reguladora olha. Então, Dalva, por favor, primeiro, né, vou voltar aqui nos caminhos. Você realizou esse pedido com a prestadora. Você não foi atendida. Você entra na ouvidoria. Ligou na ouvidoria, você não foi atendida no prazo. E o prazo, vou te falar que é 24 e 48 horas. São 24, 48 horas. Então, pensa em uns 2 dias. Você não foi atendida, entra em contato com a ouvidoria. Não foi atendida novamente, entra em contato com a agência, que a gente vai olhar, vai fiscalizar e vai ver o que está acontecendo. Porque o prestador ele tem a obrigação de resolver as solicitações. Solicitação de vazamento, de extravazamento, como é o esgoto, né? Olhar como é que está o entupimento de rede. Tudo isso está dentro da alçada dele, ele tem que resolver. Então, reforçando. arsai.mg.gov.br. Isso. Arsai com S só, tá? .mg.gov.br. E eu posso falar até o telefone da ouvidoria? Pode. O telefone da ouvidoria é 0800 31 9293, tá? Então, pode ligar lá com os protocolos do atendimento do prestador, da Copasa, né? Que a gente vai te atender, você vai ser encaminhada para a área técnica e a gente vai resolver o seu problema. Então, o primeiro caminho, ligar na prestadora, depois ligar na ouvidoria da prestadora, pegar protocolo, tudo direitinho. Perfeito. E dentro do prazo que vai ser estipulado, se não resolver, aí sim... Pode procurar o site ou 0800 31 9293. Vou pedir agora para os meninos, nossos meninos queridos, Fábio, Luca, Thaís, para todo mundo que está aqui na retaguarda, colocar para a gente aqui na tela aquelas informações que a gente tem do próprio Ministério das Cidades, né, que traz um panorama do que a gente tem hoje em relação a saneamento básico em Minas Gerais. Você está acompanhando aí na sua tela e você que está pelo rádio, a gente vai trazendo as informações para vocês, tá? Minas Gerais temos 853 municípios, né? 85% aproximadamente da área urbana com esgotamento sanitário, com saneamento básico. A gente tem 14,2% da população rural com esse tipo de atendimento. E aí a gente divide, né, o saneamento básico em vários componentes. A gente tem aqui a questão da água tratada, né? A gente tem ainda nós temos 821 dos 853 com acesso à água tratada. A gente tem o esgotamento sanitário ainda com cobertura de 80,2%. Lembrando que a gente tem que chegar, não é, com esses números, o 85 tem que passar para 99 até 2030, né, gente? Sim. A gente tem ainda aquela lixinha ali, ó, a lixeirinha, trazendo os dados do resíduos sólidos, né? Coleta seletiva, coleta de lixo, 89%. Em relação à água de chuva, é o que a gente está falando. São as redes pluviais, o combate à enchente, a drenagem. Como é que está isso na sua cidade? Em Minas Gerais, a gente está com um avanço de 90,9%. E aí a gente vê essa engrenagem
diz respeito às políticas públicas, né? Como que a política pública está trabalhando para enfrentar todos esses desafios? Então, a gente vê ainda, né, uma necessidade de que gestores públicos se envolvam mais nessa causa para que, de fato, a gente possa conseguir atingir o marco do saneamento. Exatamente, que é algo urgente, né? Agora, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Rapidinho, eu queria saber da Elizabeth e da Amanda soluções rápidas e práticas que a população pode começar a fazer hoje para reverter esse quadro de muita gente que ainda não tem o saneamento e ajudar para que mais pessoas tenham. Bom, primeiro eu quero só agradecer e parabenizar, né, a pauta de hoje, vocês dois, e a Amanda também, e dizer o seguinte para a população. Nós pecamos por falta de informação, por falta de comunicação, por falta de entendimento. Então, esse é o primeiro ponto. O que estamos fazendo aqui é repassando um pouco do que sabemos sobre essa questão do saneamento. A partir do momento que você internaliza como cidadão, cidadã, esse conhecimento, agora você tem que colocar em prática. Vocês estão vendo que nós temos órgãos públicos que estão nos ajudando a estar acompanhando a efetivação desse padrão. E nós temos a ciência, a academia, que leva a informação até vocês. Qual é a oportunidade que nós temos agora como cidadãs e cidadãs de Minas Gerais? Estar internalizando isso e colocando em prática. Não posso jogar resíduo sólido na rua, não posso estar jogando ou lançando esgotamento sanitário no curso d'água, não posso deixar o esgotamento sanitário estar afetando a minha saúde e mais. Eu tenho que ter qualidade de vida com água boa para beber. Amanda, para a gente fechar. Bom, também vou agradecer, Adriana, Léo, Elizabeth, prazer estar com vocês e um prazer falar de saneamento, né? Que poucos falam, poucos dão atenção, mas sempre é um deleite, né? Falar e tentar invocar o que é exatamente a solução, que eu acho que a gente pode focar hoje, né? Conforme o nosso debate, na conscientização. A consciência de cada um que vive em coletividade, que precisa fazer o seu para que tudo funcione muito bem, né? E se precisar, pode contar com a Arsai, que a gente está aqui. Pois é, só registrando aqui no ar rapidamente, a gente tem que entregar aqui para o Rede Notícia. O Luciano, nosso ouvinte, agradecendo bastante a Arsai, tá? Disse que o problema dele foi resolvido de vez por conta da Arsai, que ajudou, né? Ajudou a família dele em um conflito que ele teve com a Copasa. Então, se não fosse a Arsai, realmente eles estavam bem enrolados em relação ao problema que eles enfrentaram. Então, agradecendo aqui no ar, tá? Gente, o nosso que ouvinte. bom, muito bom ver isso. Muito obrigado, Elizabeth, Ibrahim, muito obrigado também a Amanda Nascimento e você aí de casa pela companhia. E lembre-se, você precisa de saneamento. Se você não tem, é um direito seu, tá? É um direito básico que você precisa. Amanhã, a partir de 11 horas da manhã, o Tribuna Livre está de volta na América FM, na TV Horizonte, no aplicativo Vox. Estamos também no YouTube, em todos os lugares, todas as plataformas. Quem chega agora é o André Santos e a Janaína Regiane com Rede Notícia. Tem muita informação hoje. Inclusive, gente, teve um tremor aí ontem que foi sentido na região metropolitana. E o Rede vai trazer todas as informações para vocês aí, tá bom? Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Bom jornal.